Olá, aqui nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto de artigo científico, cujo tema é a simulação numérica pelo método de elementos finitos do processo de estampagem incremental por pontos simples, o SPIF. O aluno é o João Vinícius Carmães Charotti, professor orientador Mário Luiz Nunes da Silva, e vale salientar também a ajuda e acompanhamento do professor Dr. Sérgio Butler. O objetivo geral desse projeto é a realização da simulação numérica pelo método de elementos finitos processo de estampagem incremental, com finalidade de estudar o limite da conformabilidade do latão 7030. Também tem a pretensão de se comparar os resultados dessa simulação com os resultados obtidos em ensaios práticos. Esses resultados obtidos em ensaios práticos foram feitos pelo professor Lucas Ferreira, também do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Itapetininga. Como objetivo específico, a gente tem a capacitação do aluno na utilização do método pelo software Forge, um software novo do Instituto Federal de São Paulo do campus de Itapetininga, que abre um leque de possibilidades, como o desenvolvimento técnico de outros alunos, a produção de outras pesquisas científicas, seja ela mestrado, seja ela doutorado, ou até mesmo artigos. A produção de simulações para suprir as necessidades dos laboratórios de engenharia do Instituto Federal de São Paulo. O método utilizado nesse projeto para a trajetória de pulsão foi feito de forma vetorial pela velocidade, ou seja, a velocidade inicial era 25 metros por segundo, e após atingir tal ponto, a gente zerava a velocidade para zero e depois mudava o vetor e colocava a mesma velocidade ou velocidades diferentes, até chegar em 0 metros por segundo, que seria o ponto central dessa chapa. A gente consegue ver também na figura ao lado o movimento que era desejado pelo pulsão e todos os outros parâmetros, como dimensão da chapa de 40 milímetros de lado e 1 milímetro de espessura, a dimensão do pulsão, que é 2 milímetros de diâmetro e 2 milímetros de comprimento, e o lubrificante utilizado, a gente utilizou o óleo. A cada ciclo que a gente daria por finalizado quando o pulsão sai da lateral e chega ao centro, a gente tem um incremento de 2 milímetros. Outro método utilizado foi por meio da ferramenta Manipulator, que seria, entre aspas, um prensa-chapas. Esse prensa-chapas funcionaria da seguinte forma: definiria pontos na chapa e esses pontos manteriam estáticos, o que otimizaria bastante o tempo de processamento do software, porque não teriam tensões para se calcular a mais. A formação de malha foi feita da seguinte forma: no centro, onde a gente precisaria de resultados mais específicos e densos, a gente colocou malha fina, com maior número de grãos. E fora, no retorno, no contorno, melhor dizendo, a gente colocou uma malha mais grosseira, onde a gente não precisaria ter resultados tão precisos. Como resultado, a gente tem um rompimento da chapa quando atinge 14 milímetros, no ângulo acima de 80 graus. Para o comparativo, a gente tem também outros trabalhos que apresentam 13 milímetros de profundidade no ângulo de 67 graus. Na imagem abaixo, a gente consegue ver em pontos brancos os locais em que houveram o rompimento. Como outros resultados também, a gente tem a deformação equivalente na chapa, que atingiu de 0,28 milímetros a 1,95 milímetros. A gente consegue ver na imagem as regiões de maior deformações, foram também as regiões onde sofreram rompimento. Como conclusão, a gente tem pontos importantes atingidos, como a criação de uma simulação numérica por elementos finitos, onde a gente criou desde a trajetória até variáveis, e a validação do projeto com um comparativo de outros resultados. Para pesquisas futuras, a gente tem sugestões, como criação de um novo método para a trajetória, onde esse fosse definido por meio de pontos na chapa, e a definição de parâmetros para diminuir o tempo de processamento pelo software. Para finalizar, gostaria de agradecer ao meu professor e orientador Mário Luiz Nunes da Silva, ao professor também que ajudou, Dr. Sérgio Buttle, e todos os outros que colaboraram. Muito obrigado pela atenção, abraço.